Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o veneno que usei foi o silêncio acumulado de 20 anos. Os meus pais, aqueles traidores de almas que me abandonaram como se eu fosse um erro de cálculo num livro de contabilidade familiar, voltaram a rastejar à minha porta quando o filho perfeito deles desabou num poço de dívidas e escândalos. E eu? Eu sorri, servi-lhes vinho do Douro e comecei a tecer a teia da vingança mais doce que Lisboa já viu, uma que não deixa marcas no corpo, mas devora a mente até ao osso. Aqueles 3 anos, sem um telefonema, sem uma carta envergonhada, foram suficiente para me transformar num fantasma que eles próprios criaram. Mas o pior. Eles esperavam que eu os salvasse, como se o sangue que corre nas veias não fosse o mesmo que eles derramaram ao me deixar para trás. Eu ri na cara deles naquela noite chuvosa de outono, porque a verdade é que o inferno não tem chamas, tem apenas o eco das promessas quebradas, e eu era o demónio que eles tinham alimentado com o seu desprezo. O ar de Lisboa cheirava a mar e a azulejos molhados quando a campainha do meu apartamento no bairro Alto soou pela primeira vez em anos. Eu estava no meio de uma sessão de terapia, sim, ironicamente, eu pago um estranho para desenterrar os cadáveres emocionais que os meus pais sepultaram vivos em mim. A minha terapeuta, uma mulher de Setúbal com olhos que pareciam poços de azeite virgem, pausou o cronómetro e ergueu uma sobrancelha. Ignora, Ana. Pode ser o vizinho do Restchão a queixar-se do teu gato outra vez. Mas não era. Eu sabia, no fundo do estômago, que era eles. O som daquela campainha ecoava como um alarme de incêndio no edifício vazio. Levantei-me devagar, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia, e espreitei pelo olho mágico. Lá estavam eles, o meu pai, outrora um homem alto e imponente com o fato de linho que usava para impressionar os clientes no Chiado, agora curvado como uma oliveira centenária fustigada pelo vento do Atlântico. Ao lado dele, a minha mãe, com o cabelo grisalho preso num coque desleixado, os olhos inchados de noites sem sono, vestindo um casaco poído que eu reconhecia das fotografias antigas, o mesmo que usava quando me largou aos cuidados da avó em Trás-os-Montes. Abri a porta devagar, sentindo o ar frio da escada invadir o meu refúgio quente. Ana, disse o meu pai, a voz rouca como cascalho sob as rodas de um elétrico. Filha. Precisamos de falar. Filha. A palavra caiu como uma pedra no Tejo, afundando sem riplo. Há quanto tempo não a ouvia? Desde os meus 10 anos, quando eles decidiram que o futuro da família estava no filho dourado, o Tomás, que aos 8 já tocava piano como um prodígio e prometia ser o advogado que os faria ricos. Eu era a filha teimosa, a que chorava à noite por sonhos com monstros, a que custava dinheiro em consultas porque não se adaptava à escola privada em Cascais. Eles partiram para o Brasil em busca de oportunidades, ou assim disseram, deixando-me com a avó, uma mulher de mãos calejadas que cheirava a pão de milho e a vinho verde azedo. Entrai, disse eu, a voz neutra como o mármore dos passeios de Alfama. Não era convite, era armadilha. Fechei a porta atrás deles e observei-os como um entomologista observa insetos sob o vidro. O apartamento era pequeno, mas meu, paredes brancas salpicadas de azulejos pintados à mão que eu mesma fizera em workshops no Lisboa Factory, uma estante repleta de livros de Camões e Saramago, e no centro, a mesa de carvalho onde eu escrevia os meus artigos para o jornal local, crónicas sobre a alma partida de Lisboa, sobre como a cidade devora os seus filhos e cospe os ossos para o rio. Eles sentaram-se no sofá desbotado, as mãos entrelaçadas como prisioneiros acorrentados. A minha mãe começou, como sempre, com as lágrimas. Ana, minha querida, perdoa-nos. Fomos egoístas, cegos pelo sonho do Tomás. Mas agora ele. A voz falhou, e o meu pai tomou o relevo, limpando a garganta como se engolisse espinhos. Tomás. Ele falhou. O escritório de advocacia em São Paulo faliu. Investimentos errados, dívidas com agiotas, um escândalo com uma cliente rica que o acusou de assédio. A polícia está atrás dele, e nós? Nós vendemos tudo o que tínhamos no Brasil para pagar advogados. Voltámos sem nada, Ana. Sem casa, sem amigos. Só tu. És a nossa última esperança. Eu ri. Não um riso educado, mas um que ecoou pelas paredes como o grito de uma gaivota sobre Belém. Esperança. Vocês largaram-me como um pacote indesejado para perseguir o brilho do Tomás. Eu cresci sozinha, a mendigar afeto à avó até ela morrer de cancro no pulmão, tossindo sangue no quarto que cheirava a mofo e a arrependimento. E agora, porque o vosso príncipe encantado virou sapo, eu sou a salvação. Digam-me, o que quereis? Dinheiro. Um teto. Ou apenas a absolvição para dormirdes à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, uma herança da avó, com o ponteiro das horas a marcar o tempo que eles me roubaram. O meu pai baixou a cabeça, os ombros tremendo. Dinheiro, sim. Uns milhares de euros para o Tomás fugir para a Espanha, recomeçar. Tu és jornalista agora,
tens contactos. E, perdoa-nos, Ana. Somos velhos, cansados. Eu servi-lhe chá de limão, forte como o sol de Évora, e sentei-me defronte deles. Naquele momento, algo se partiu em mim, não o coração, que já era cicatriz, mas uma represa de raiva que eu mantivera selada com fita adesiva emocional. Contai-me tudo, disse eu, a voz baixa, sedosa como o fado de Amália num salão enfumaçado. Do princípio. Como o império do Tomás desabou. Eles contaram, entre soluços e pausas para beber o chá que eu envenenara apenas com amargura. O Tomás, aos 35 anos, era o epítome do sucesso português no exílio, formado em Direito na Universidade de Coimbra, estagiado em firmas de elite no Porto, depois o salto para o Brasil onde casara com uma herdeira de café. Mas o veneno da ambição corroera-o devagar. Investimentos em criptomoedas que evaporaram como neblina matinal no Douro, casos extraconjugais que explodiram em manchetes do Folha de S. Paulo, e por fim, a ruína, credores à porta, a mulher a fugir com os filhos para o rio, e ele, afogado em uísque e cocaína, a ligar para os pais à meia-noite, implorando salvação. Ele era o nosso orgulho, murmurou a minha mãe, limpando as lágrimas com a manga do casaco. Tu eras a rebelde, Ana. Sempre a questionar, a ler aqueles livros subversivos, a querer ser escritora em vez de algo prático. Pensámos que o deixar-te com a mãe nos pouparia o drama. Rebelde. A palavra cortou como uma navalha de barba num queixo mal barbeado. Eu, aos 10 anos, já escrevia diários cheios de perguntas: porquê nós? Porquê o Tomás sim e eu não? A avó, com a sua sabedoria de camponesa transmontana, respondia com provérbios: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a água seca quando a fonte seca, e a minha secou com a morte dela, aos 18 anos meus, quando herdei nada além de dívidas e um baú de memórias amargas. Eu tenho 1.500 euros poupados, menti, calculando friamente. Na verdade, o meu salário de jornalista no Diário de Notícias mal cobria o aluguer e as noites de vinho tinto no bairro alto com amigos que eu chamava família. Mas a vingança não precisa de ouro, precisa de paciência, como o vinho que envelhece nas caves do Porto. Posso emprestar-vos 500 agora. Mas em troca, ficai. Contai-me mais. Todas as noites, as mentiras que contastes ao Tomás sobre mim, as festas que deiam sem mim, os natais no Brasil com peru e champanhe enquanto eu comia sopa de couve com a avó. Eles aceitaram, claro. Os desesperados sempre aceitam as correntes disfarçadas de salvação. Naquela noite, enquanto eles dormiam no quarto de hóspedes, o sofá-cama que rangia como ossos velhos, eu fiquei acordada, o laptop aberto na secretária improvisada junto à janela que dava para as luzes tremulosentes da cidade. Pesquisei o Tomás, perfis no LinkedIn fantasmas, artigos em jornais brasileiros sobre o escândalo, fotografias antigas de família onde eu era apagada como uma mancha de tinta. A semente da vingança plantou-se ali, no silêncio da madrugada lisboeta. Não seria um ato impulsivo, como atirar um copo de vinho à cara deles. Seria lento, psicológico, como o gotejar de uma torneira num quarto fechado até à loucura. Eu faria com que confessassem cada pecado, que revivessem cada abandono, até que o peso os esmagasse. E o Tomás? Ele pagaria indiretamente, através deles, o filho dourado que brilhava tanto que nos cegou a todos. Os dias seguintes foram um bailado de fingimentos. De manhã, eu preparava o pequeno almoço, pão de mafra com queijo da serra, café forte como o preto do Alentejo. Contai-me da avó, pedia eu, fingindo curiosidade filial. Como ela morreu, sozinha. E eles contavam, as vozes entrecortadas, pintando quadros vívidos de culpa, a avó definhar na cama de ferro, pedindo pelos netos ausentes, o funeral modesto em Bragança com apenas vizinhos e um padre relutante. Nós devíamos ter voltado, admitia o meu pai, os olhos fixos no prato. Eu assentia, servindo mais café, mas por dentro, o furacão rugia. Lembrei-me das cartas que escrevi ao Brasil, dúzias delas, seladas com lacrima de criança, implorando visitas. Respostas. Uma ou duas, curtas como telegramas: estamos ocupados, ama-te, beijos. O Tomás, nas fotos que chegavam esporadicamente, crescia como um deus, sorrisos perfeitos, troféus de debate, depois gravatas de seda e carros importados. Eu. Uma sombra em Trás-os-Montes, colhendo batatas no verão para pagar os livros de segunda mão. Uma tarde, enquanto chovia, a chuva de Lisboa que lava as ruas mas não as almas, levei-os a passear pelo Terreiro do Paço. O arco da Rua Augusta erguia-se triunfante, mas para mim era um portal para o passado. Lembrais-vos disto? Perguntei, apontando para o rio. Eu sonhava em atirar-me ao Tejo para chamar a vossa atenção. Eles pararam, o rosto pálido como queijo fresco. A minha mãe agarrou-me o braço. Não digas isso, Ana. Deus me perdoe, fomos monstros. Monstros. Sim, e eu seria o caçador.
Naquela noite, no jantar, bacalhau à brás que eu fizera com mãos trêmulas de raiva contida, eu soltei a primeira farpa. Tomás batia-me, sabem? Quando éramos pequenos, antes de partirdes. Dizia que eu era a feia da família, a que estragava as fotos. Mentira. Parcial. Ele provocava, sim, mas nunca com punhos, com palavras, que cortam mais fundo. Mas a semente da dúvida plantada, os olhos deles dilataram-se, o garfo parou a meio caminho da boca. Ele nunca nos disse, gaguejou o pai. Claro que não. O filho dourado não confessa pecados. Eu sorri, erguendo a taça de vinho. Brindemos ao Tomás, então. Que a sua queda nos una. Eles brindaram, os copos tilintando como algemas. Naquela noite, ouvi-os sussurrar no quarto, e se ela souber mais? E se nos odiar para sempre? Ótimo, pensei eu, deitada na cama com o gato ronronando no peito. O ódio é o meu combustível agora. Amanhã, mais uma camada, as cartas falsas que eu forjaria, encontradas, no baú da avó, cheias de mentiras sobre como eles me odiavam desde o berço. A vingança, em Portugal, é como o fado, canta-se devagar, com a alma exposta, até que o ouvinte chore sangue. Os dias transformaram-se em semanas, e o meu apartamento no bairro Alto, outrora um santuário de solidão criativa, tornou-se um palco de confissões tortuosas. Eu trabalhava de casa agora, pedira folga ao jornal, alegando assuntos familiares, e passava as noites a gravar as conversas deles num pequeno dispositivo escondido no candeeiro de mesa, um truque aprendido com um detetive particular que contratara discretamente via. As vozes deles, roucas de culpa e vinho, preenchiam os ficheiros de áudio, histórias do Brasil, das praias de Copacabana onde brindavam ao sucesso do Tomás enquanto eu lutava contra a depressão na adolescência, das remessas de dinheiro que enviavam à avó, mas nunca o suficiente para me tirarem dali. Uma manhã de nevoeiro, quando o sol lutava para perfurar as nuvens sobre o castelo de São Jorge, decidi apertar o cerco. Vamos visitar a sepultura da avó, anunciei ao pequeno almoço, o tom casual como se sugerisse um passeio ao Rossio. Eles empalideceram, mas assentiram. Aluguei um carro, um Fiat Panda gasto, típico das estradas sinuosas de Portugal, e partimos para trás os montes, a terra de granito silêncios ancestrais. A viagem foi um purgatório em movimento. O meu pai, ao volante, contava anedotas antigas para preencher o vazio. Lembras-te do Natal em que o Tomás ganhou o concurso de poesia escolar? Tu ficaste tão orgulhosa. Eu ri, amargo. Orgulhosa? Eu escrevi o poema para ele, pai. Copiou palavra por palavra, e vós aplaudistes como se fosse dele. Silêncio. A minha mãe, no banco de trás, começou a chorar baixinho, o rosário entre os dedos, católica devota, como todas as mães portuguesas que rezam para santos que não respondem. Chegámos a Bragança ao fim da tarde, o céu um manto de chumbo. O cemitério era um labirinto de cruzes tortas, ervas daninhas a invadir os túmulos como memórias não sepultadas. A sepultura da avó era modesta, uma laje rachada com o nome dela gravado em letras desbotadas, Maria do Carmo, de 1945 a 2008. Coloquei flores que comprara no caminho, cravos vermelhos, sangue da terra transmontana, e ajoelhei-me. Avó, eles voltaram. Mas tarde demais. Eles ficaram de pé, afastados, como convidados indesejados num funeral. Nós devíamos ter estado aqui, murmurou a minha mãe, ajoelhando-se ao meu lado. Eu sonhava contigo, Ana. Sonhos onde te perdia no meio da multidão no cais do Sodré. Sonhos não pagam as noites em claro, respondi, a voz um sussurro afiado. Lembras-te da carta que escreveste? Aquela em que dizias que eu era demasiado sensível para o mundo real. Encontrei-a no baú dela, guardada como prova de crime. Era verdade parcial, a carta existia, mas eu a lera anos antes, na fúria da juventude. Agora, servia como punhal. O meu pai, impaciente, interveio. Basta, Ana. Estamos aqui agora. Ajuda-nos com o Tomás, e esquecemos o passado. Esquecer? Eu ri, levantando-me e limpando as mãos na saia. O passado é o alicerce desta terra, pai. Sem ele, desabamos como o terremoto de 1755. Voltámos ao carro em silêncio, mas o veneno infiltrava-se. Nas paragens para café em aldeias esquecidas, eu contava histórias inventadas mas plausíveis, como o Tomás me roubara o primeiro namorado em segredo, ou como ele espalhara rumores na escola para me isolar. Cada uma era uma farpa, e eu via-os coçarem-se mentalmente, a dúvida a corroer a imagem do filho perfeito. De regresso a Lisboa, parei num mirador com vista para o Douro distante, não o rio, mas as memórias dele. Eu poderia ligar para os meus contactos no jornal, disse eu, fingindo relutância. Cobrir a história do Tomás como um regresso heroico de um filho pródigo. Mas e se eu exagerasse? E se contasse como ele me destruiu indiretamente?
Eles suplicaram, claro. Não, Ana. Ele é teu irmão. Mas nos olhos deles, vi o pavor, não pelo Tomás, mas pela ruína total da fachada familiar. Naquela noite, no apartamento, ouvi-os discutir, ela sabe demais. Temos de a convencer, ou ela destrói tudo. Perfeito. A teia apertava-se. Comecei a planear o próximo passo, contactar o Tomás diretamente, vi uma conta falsa no Instagram, fingindo ser uma admiradora brasileira. Ouvi falar do teu caso. Posso ajudar. Mas conta-me os segredos da família. Ele morderia a isca, o narcisista que era, e as confissões dele selariam o destino deles todos. A vingança, pensei, deitada na cama com o som da chuva a bater na janela, é o vinho mais fino, envelhece na escuridão, mas explode em sabor quando aberto. O mês seguinte foi um vórtice de manipulações subtis, como as correntes do Tejo que arrastam os barcos para o mar sem que se dê em conta. Eu voltara ao trabalho no Diário de Notícias, mas agora com uma missão dupla, reportagens diurnas sobre a gentrificação de Alfama, e noites de engenharia psicológica. O meu pai encontrara um emprego temporário como porteiro num hotel no Chiado, para não ser peso morto, disse ele, envergonhado, e a minha mãe costurava cortinas para vizinhos, as mãos outrora delicadas agora calejadas como as de uma pescadora do Algarve. Mas o veneno fluía nas veias da casa. Todas as noites, ao jantar, ensopado de grão de bico ou rojões à transmontana, receitas da avó que eu cozinhava com precisão cirúrgica, eu destilava mais verdades torcidas. Tomás escreveu-me uma vez, sabem? Dizia que vós o incentivastes a me ignorar, para não o distrair do sucesso. Mentira pura, mas plantada com sementes de verdade, as ausências dele nas minhas mensagens de anos atrás. A dúvida crescia neles como bolor numa parede úmida. O meu pai começou a beber mais, vinho do Dão, barato mas forte, e eu incentivava, bebe, pai. Afoga as memórias. Ele contava então, embriagado, sobre as noites no Brasil em que sonhava comigo, acordando em pânico, mas a mulher, a minha mãe, o acalmava, ela é forte, como a avó. Sobreviverá. Forte. Eu sobrevivera, sim, mas transformada em algo afiado como uma faca de ourives alentejana. Aos 20, fugira para Lisboa com uma mochila e 200 euros, dormindo em hostelos no cais do Sodré enquanto escrevia freelances para sobreviver. Namorados vinham e iam, um artista de rua que me batia, um professor de literatura que me traía com alunas, mas nenhum preenchia o vazio que os pais haviam escavado. A terapia ajudara, mas agora... Agora, eu era a terapeuta deles, e o divã era a mesa da cozinha. O golpe seguinte veio via Tomás. A minha conta falsa, Carmen Rio 45, uma brasileira sedutora com fotos roubadas de modelos, fisgou numa semana. Mensagens noturnas, adoro homens caídos. Conta-me da tua família, o que te levou à ruína. Ele despejou tudo, as pressões dos pais para ser perfeito, como me viam como o erro que quase o arrastara para baixo na infância, as festas onde brindavam à minha ausência. A Ana. Ela era fraca, sempre a chorar. Melhor assim. Guardei as capturas de ecrã como troféus, mas não as mostrei ainda. Em vez disso, usei-as para alimentar as farpas. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava Lisboa como a ira de Camões, joguei o telemóvel na mesa. Olhai isto. O vosso filho dourado a falar de mim. Eles leram, os rostos a desabar como falésias em Sintra. Lágrimas, gritos, é falso. Ele não diria isso. Mas a semente rompia o solo. O meu pai levantou-se, derrubando a cadeira, eu vou ligar-lhe. Confrontá-lo. Não, disse eu, a voz calma como o mar de Cascais em dia de calmaria. Deixai-me lidar. Eu sou a jornalista, lembrais-vos. Posso virar isto a vosso favor. Ou não? Eles suplicaram, ajoelhados no chão de azulejos frios. Por favor, Ana. Somos tudo o que tens. Tudo o que tenho. Eu ri, ajudando-os a levantar-se. Não, vós sois o que eu herdei, um legado de mentiras. Mas vou ajudar. Amanhã, ligo para um contacto no Porto, um advogado que deve um favor. Na verdade, liguei para o meu terapeuta, confidenciando o plano. Isto é perigoso, Ana, avisou ela. A vingança consome o vingador. Mas eu sentia-me viva pela primeira vez em anos, o coração batendo não de dor, mas de poder. Dias depois, o Tomás chegou a Lisboa. Eu o arranjara, um comboio noturno de Vigo, onde se escondera após a fronteira. Encontrei-o na estação de Santa Apolónia, magro e desgrenhado, os olhos fundos como poços de mina abandonados no Alentejo. Mana, disse ele, tentando um abraço. Eu recuei, cheirando o suor e o desespero nele. Vem. Os pais esperam. Levamo-o para casa num táxi pelo Tejo,
o Rio Negro a refletir as luzes da cidade como promessas quebradas. Lá, o reencontro, abraços falsos, lágrimas fingidas. Mas eu observava, o maestro da ópera bufa. Naquela noite, com vinho a correr como o sangue de touros na praça de touros do Campo Pequeno, soltei o último ato. Mostrei as mensagens a todos, vede o que o filho dourado diz da família. O caos explodiu, o Tomás negando, os pais acusando, gritos e quando até os vizinhos baterem à porta. Eu fiquei de pé, no centro da tempestade. Isto é o preço da preferência, declarei. Vós escolhestes, agora pagai. Eles pagaram, não com dinheiro, mas com almas despedaçadas. Tomás fugiu de madrugada, deixando uma nota: perdoa-me, Ana. Eu era um idiota. Os pais ficaram, quebrados, a implorar perdão diário. Eu perdoei, superficialmente, emprestei os 500 euros, arranjei-lhes um quarto num hostel barato, mas o dano estava feito. A família, outrora um castelo de areia, era agora ruínas no areal de Carcavelos. Meses depois, parti para o Algarve, um novo começo em Faro, escrevendo um livro sobre famílias partidas, anónimo, claro. Os pais mandam cartas semanais, cheias de arrependimento. Eu leio, mas não respondo. A vingança não termina com o golpe final, continua no silêncio, como o fado que se arrasta na noite lisboeta. E eu? Eu sou livre, finalmente. O mar do Atlântico lava as cicatrizes, e Lisboa, lá longe, sussurra: bem-vinda de volta, filha da cidade. O sol de Faro batia impiedoso nas falésias de Ponta da Piedade, onde eu me instalara num apartamento minúsculo com vista para o mar, azul como os olhos da avó, mas sem o peso das montanhas transmontanas. Escrever o livro fora catártico, mas exaustivo, páginas cheias de ficção inspirada na verdade, onde uma filha vingativa desmantelava o império de mentiras dos pais com a precisão de um cirurgião de Évora. Publiquei-o sob pseudónimo, A Sombra Dourada, e as críticas choveram, um drama psicológico cru, como o vinho alentejano, forte, terroso, inesquecível. Vendas modestas, mas suficientes para um colchão financeiro. As cartas dos pais chegavam como relógios suíços, toda segunda-feira, seladas com selo do CTT de Lisboa, a caligrafia trêmula da mãe a suplicar atualizações. Como estás, filha? Tomás está em Madrid, trabalhando num bar. Nós pensamos em ti todos os dias. Eu abria-as junto ao mar, lia em voz alta para as ondas, e depois queimava-as numa concha improvisada de cerâmica. Cinzas no vento, poeira para os peixes. Mas a vingança, ela não dorme. Uma noite, após um copo de medronho demasiado forte num bar de Tavira, sonhei com eles, o pai a afogar-se no Tejo, a mãe a rezar para uma virgem de Fátima surda. Acordei suada, o coração galopando como um cavalo selvagem nas praias de Sagres. Basta, disse para o espelho rachado. Fecha o capítulo. Fechei. Mentira. O capítulo era um livro inteiro, e eu folheava as páginas mentalmente enquanto caminhava pelas falésias. Lembrei-me do dia em que o Tomás partira, a porta a bater como um tiro, o pai a soluçar no chão, a mãe a abraçar o vazio. Eu ficar impassível, lavando os pratos como se nada tivesse acontecido. Vai correr bem, dissera eu, a voz de hoste de avião em turbulência. Mas por dentro, o êxtase, o equilíbrio cósmico restaurado, o karma português a cobrar juros. Agora, em Faro, tentava reconstruir. Encontrei um grupo de escrita no Centro Cultural local, um punhado de expatriados e locais, todos com histórias de corações partidos como azulejos pisados. Lá, conheci o Miguel, um pescador reformado de 50 anos, com mãos como redes envelhecidas e olhos que sorriam como o sol do sul. Escreves como quem sangra tinta, disse ele após ler um excerto meu. Namorámos devagar, como o vinho a decantar, passeios na praia da Rocha, sardinha assada em Olhão, noites onde ele me contava lendas do mar, sereias que vingavam traições afogando marinheiros infiéis. Pela primeira vez, senti algo além de raiva, paz, frágil como conchas na maré baixa. Mas o passado é um tubarão, nada e ataca quando menos esperas. Uma tarde, enquanto eu ditava notas para o próximo capítulo no telemóvel, uma sequela vaga, sobre redenção, o ecrã piscou com um número desconhecido. Atendi, o vento a uivar nas falésias. Ana. É o Tomás. O mundo parou. O mar rugiu, mas eu ouvi apenas o pavor na voz dele, rouca, quebrada, como cascalho mastigado. O que queres? Perguntei, a voz neutra, mas as unhas cravadas na palma da mão. Eu preciso de ajuda. Madrid é um inferno. Perdi o emprego, as dívidas seguem-me como cães. Os pais. Eles não respondem às chamadas. Dizem que tu os mudaste, que os envenenaste contra mim. Ri, um riso seco como o deserto alentejano. Envenenei? Eu apenas reguei as sementes que vós plantastes.
O que esperas, irmão? Que eu te salve como uma santa de Fátima. Silêncio, interrompido apenas pela respiração dele, ofegante. Eu sei o que fiz. As mensagens. A Carmen era tu, não era? Fingiste para me apanhar. Inteligente, afinal. Sim. E cada palavra tua foi um prego no caixão da vossa família perfeita. Ele implorou então, dinheiro, um bilhete de avião, um emprego em Lisboa via os meus contactos. Somos sangue, Ana. Irmão e irmã. Sangue. A palavra azedou na boca. Sangue que vós diluístes com desprezo. Adeus, Tomás. Desliguei, o telemóvel quente na mão, e atirei-o para a areia. O mar levaria a mensagem, como levara tantos segredos portugueses. Mas o tubarão mordia. Dias depois, uma carta diferente chegou, não da mãe, mas do pai, escrita em papel amarelado, a tinta borrada como lágrimas. Ana, o Tomás está perdido. Veio ter connosco ontem, magro como um espantalho. Contou tudo, as mentiras, os pecados. Nós choramos, os três, pela primeira vez juntos. Perdoa-nos. Volta para casa. Casa. Faro era agora a minha casa, com o sal no ar e o Miguel a esperar com peixe fresco. Mas a carta mexeu comigo, não piedade, mas uma fome residual pela destruição total. Liguei para a terapeuta em Lisboa, via Zoom, o ecrã tremendo com o sinal fraco. É normal, perguntei. Querer mais, depois de tanto. Ela pausou, os olhos sábios. A vingança é um ciclo, Ana. Como as marés do Algarve, sobe, desce, mas deixa sempre sal nas feridas. Escolhe, continua a nadar, ou afunda-te. Escolhi nadar. Mas devagar. Respondi à carta com uma só frase: o perdão custa 10.000 euros. Para o Tomás recomeçar. Sem perguntas. Era blefe, eu não tinha tanto, mas eles morderam. Semanas depois, o dinheiro chegou via transferência bancária, anónimo, de uma conta em Cascais. Usei para comprar um estúdio maior em Faro, mobília de cortiça alentejana, e um curso de mergulho, para mergulhar nas profundezas, onde os fantasmas não chegam. O Miguel notou a mudança. Estás mais leve, disse ele uma noite, enquanto comíamos cataplana à luz de velas na varanda. Como se tivesses largado âncoras. Eu sorri, beijando-o, mas por dentro, calculava, e se o Tomás aparecesse? E se os pais, agora pobres mas livres da ilusão, me procurassem? Apareceram, claro. Num domingo de agosto, o calor a derreter o asfalto como queijo de serpa, ouvi a campainha. Lá fora, sob o sol implacável, eles, mais velhos, mais frágeis, com malas poídas e olhares de cães abandonados. Ana, chamou a mãe, a voz um fio. Deixa-nos entrar. Só por uma noite. Deixei. O Miguel estava no mar, pescando, então o apartamento era meu, paredes brancas com aguarelas de falésias, o cheiro a algas secas. Servi-lhes água fresca com limão, sentando-me de fronte como uma rainha no trono. Por que agora? Perguntei. O pai falou primeiro, as mãos tremendo. Tomás. Ele tentou suicídio. Em Madrid, numa ponte sobre o Manzanares. Sobreviveu, mas o hospital ligou-nos. Culpa tua, disse ele. A Ana nos destruiu. Destruiu. A palavra dançou na minha mente como um fado acelerado. E vós? Culpais-me também. A mãe chorou, o rosário a tilintar. Não, filha. Culpamo-nos. Fomos nós que começamos, a escolha, o abandono. O dinheiro que enviaste. Usámo-o para o trazer de volta, para terapia em Lisboa. Ele está num centro agora, em Sintra. Diz que te odeia, mas... ama-te, no fundo. Amor. O conceito era estrangeiro, como um prato exótico num tasco de alfama. E vós? Quereis ficar? Eles ficaram uma semana, o tempo de uma maré alta. Cozinhei para eles, salada de polvo, amêijoas à bolhão pato, conversas superficiais sobre o tempo, o mar. Mas à noite, quando pensavam que eu dormia, ouvia-os sussurrar, ela perdoou o dinheiro, mas não nós. E eu sorria no escuro, o plano final a cristalizar. No último dia, levei-os às falésias. O sol poente pintava o céu de laranja e púrpura, como um quadro de Paula Rego. Olhai para baixo, disse eu, apontando o abismo rochoso onde o mar se estilhaçava em espuma branca. É como a nossa família, bela de longe, mas cheia de arestas que cortam. Eles tremeram, mas ouviram. Tomás vai melhorar, continuei. E vós? Ide para um lar em Coimbra,
onde há apoio para idosos. Eu pago o primeiro mês. Era verdade, usei parte do adiantamento do livro. Eles partiram de comboio para o norte, deixando um abraço hesitante. Obrigado, Ana, disse o pai. Talvez um dia. Um dia. Talvez. Voltei para o apartamento, o Miguel à espera com vinho de lagoa. Família? Perguntou ele, erguendo a sobrancelha. Família, respondi, brindando. Mas por dentro, o ciclo fechava-se, não com ódio, mas com indiferença, a vingança suprema, o esquecimento. Ou assim pensei. Semanas depois, uma notícia no jornal local: homem identificado como Tomás R., 35 anos, encontrado morto em Sintra. Suspeita de overdose. O coração parou. Liguei para os pais, silêncio no telefone, apenas soluços da mãe. Eu matei-o, afinal. Não com mãos, mas com o veneno do silêncio que herdei deles. E agora? O mar de Faro lava, mas o sal permanece. O funeral do Tomás foi uma farsa cinzenta, como o céu de Sintra em novembro, onde a névoa se enrosca nas árvores como fantasmas relutantes. Eu cheguei de Faro de madrugada, o autocarro a balançar nas curvas da A2 como um berço de pesadelos. O cemitério de São Pedro de Sintra era um tapete de folhas molhadas, cruzes góticas a sussurrar segredos medievais. Os pais esperavam junto à vala aberta, encolhidos em casacos negros que os faziam parecer corvos exaustos. Ana, murmurou a mãe ao ver-me, estendendo os braços como se eu fosse salvação. Abracei-a brevemente, ossos frágeis sob o tecido, cheiro a lavanda velha e desespero. O pai assentiu, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Os homens portugueses choram para dentro, como vinho engarrafado. Ele deixou uma carta. Para ti. A carta veio no correio dias depois, escrita em papel de hotel barato, a tinta azul borrada como veias rompidas. Ana, irmã. Tu venceste. O teu silêncio foi a corda que me enforcou. Dizia que te odiava, mas era medo, medo de ser como tu, forte na dor. Perdoa-me por ser o dourado falso. Adeus. Assinatura trêmula, Tomás. Guardei-a na gaveta com as cinzas das outras cartas, mas o peso dela ancorou-me. O Miguel, em Faro, notara a ausência. Vai, ama. Fecha o que resta. Mas fechar. Em Portugal, as portas da alma rangem eternamente, como as de um palácio em Mafra abandonado. Voltei para o sul mudada, não quebrada, mas lapidada, como mármore de Estremoz. O livro vendia mais agora, impulsionado por um blog literário que o chamava O Fado Moderno da Traição Familiar. Entrevistas pediam, é autobiográfico. Eu sorria para a câmara, o sol do Algarve a brilhar nos meus olhos. A ficção é a verdade nua, vestida de mentiras. Mas as noites eram diferentes. Acordava com o suor frio, o sonho recorrente, o Tomás na ponte de Madrid, eu ao lado, empurrando-o não com mãos, mas com palavras ecoadas dos pais, fracassado. Inútil. Esquece. O Miguel abraçava-me então, o peito largo como um barco de pesca, murmurando, o passado é peixe morto, Ana. Deixa o mar levá-lo. Ele tinha razão, mas o mar devolve sempre algo, garrafas com mensagens, corpos inchados. Uma manhã, enquanto mergulhava nas grutas de Benagil, o caiaque a deslizar por arcos de rocha dourada, o água turquesa a beijar a pele, encontrei uma concha perfeita, lisa como perdão. Levei-a para casa, coloquei-a na janela, mas à noite, ouvi batidas. Não era o vento. A campainha soou insistente, como um coração em pânico. Lá fora, sob a lua cheia que banhava Faro em prata, estava uma mulher, alta, magra, com cabelo castanho ondulado e olhos verdes que eu reconhecia das fotografias antigas do Tomás. Ana R. perguntou, a voz com sotaque espanhol leve. Sou a Isabel. A ex-mulher do Tomás. O mundo inclinou-se. Convidei-a a entrar, servindo chá de ervas, camomila, para acalmar demónios. Ela sentou-se no sofá de cortiça, as mãos entrelaçadas sobre o joelho, um anel de casamento fantasma no dedo. Eu li sobre a morte dele no jornal. E o teu livro? As semelhanças chocaram-me. Publiquei o livro após a morte. Não, antes, mas o timing era profético. O que queres, Isabel? Perguntei, sentando-me de fronte, o gato a ronronar entre nós como mediador. Ela contou tudo, a família, o abandono, a vingança. Lágrimas brotaram, mas ela limpou-as com eficiência espanhola. Tínhamos 2 filhos, Ana. O Miguel, 8 anos, e a Sofia, 5. Quando o escândalo rebentou no Brasil, fugi com eles para Madrid. Tomás. Ele era carismático, mas vazio.
Pressionado pelos pais para ser perfeito, culpava-te a ti por tudo, a Ana roubou o afeto deles, dizia. Ri, amargo. Ele era o sol, eu a lua eclipsada. Ela assentiu, tirando fotografias do telemóvel, crianças loiras, sorridentes em parques madrilenos, com o Tomás ao lado, um pai distante, mas presente nas imagens. Eles perguntam por ele. Onde está o papá? Eu digo que está a trabalhar longe, mas agora. O silêncio é ensurdecedor. Pausa, olhos fixos nos meus. Quero que os conheças. São teus sobrinhos, sangue teu. E talvez possas contar-lhes a verdade, um dia. Sobrinhos. A palavra era um anzol no estômago. Porque eu? Tu mal me conheces. Porque o Tomás, no fim, falava de ti com inveja. A Ana sobreviveu sozinha. Nós precisamos dela. Ela levantou-se, deixando um cartão com o endereço em Madrid. Pensa nisso. Para eles, não para nós. Ela partiu, o carro a roncar na rua empedrada, e eu fiquei com o chá frio e o peso novo. Liguei para o Miguel, que pescava em alto mar, vem já. Coisas de família. Ele chegou ao pôr do sol, cheirando a sal e rede, e ouviu enquanto eu andava de um lado para o outro, a concha na mão. Vai, disse ele, simples como um nó de marinheiro. O sangue chama, mesmo diluído. Fui a Madrid 2 semanas depois, comboio de alta velocidade de Lisboa, o coração a bater como os trilhos. A cidade era caos organizado, paellas em La Latina, flamenco e quando em tabernas, mas para mim, um espelho distorcido de Lisboa, rios de gente, segredos enterrados em calçadas. Isabela encontrou-me na tocha, as crianças de mão dada, o Miguelzinho com olhos curiosos como o avô, a Sofia com cachos que dançavam como ondas. Tia Ana, gritou a Sofia, abraçando as minhas pernas. Tia. O título caiu como chuva em deserto. Passei o fim de semana no apartamento alugado em Malazana, visitas ao retiro, gelados de pistácio, histórias contadas pela metade, o teu pai era um aventureiro, como o Dom Quixote. Elas riam, inocentes, e eu via o Tomás neles, o sorriso torto, o brilho nos olhos. À noite, Isabel e eu bebemos sangria num terraço. Ele amava-os, disse ela. Mas o peso da família esmagou-o. Confessei então, pedaços da verdade, o abandono, a vingança, a carta final. Ela ouviu, sem julgamento. Em Espanha, chamamos a isso duelo de sombras. Tu venceste, mas a custo alto. Voltei para Faro com fotografias e promessas, visitas anuais, cartas semanais. O Miguel esperava com um jantar de atum fresco, bem-vindo à família maior. Mas à noite, sozinha, reli a carta do Tomás. Perdoa-me. Perdoei? Talvez. O ciclo quebrava-se, não com ódio, mas com as mãos pequenas da Sofia na minha. Os pais souberam pelas minhas mensagens curtas, conheci os netos. São lindos. Respostas, obrigado, filha. Nós merecemos o inferno, mas tu. Tu salvaste-nos. Salvei? Ou apenas troquei uma prisão por outra? O inverno chegou suave ao Algarve, com ventos que sussurravam promessas de primavera. Escrevi o epílogo do livro, uma redenção hesitante, onde a sombra dourada se dissolve no sol. Vendeu mais, traduções para espanhol e inglês. Entrevistas agora perguntavam, e o final feliz? Em Portugal, os finais são fados, doces a merlos, mas cantados até ao fim. A primavera de 2026 floresceu no Algarve como um milagre de azulejos renascentes, pétalas de bougainvillea a cascatear pelas paredes brancas de Faro como sangue diluído em leite. O meu estúdio expandira-se, agora um loft com mezanine, onde o mar se via da cama e a secretária dava para um pátio de laranjeiras. O Miguel mudara-se connosco, as suas redes de pesca penduradas como arte na parede, o cheiro a tabaco e mar a misturar-se com o meu perfume de jasmim. As visitas aos sobrinhos tornaram-se rotina, comboios para Madrid em maio, agosto, Natal, eu, carregada de pastéis de nata e histórias de princesas transmontanas. O Miguelzinho, agora 9, desenhava barcos no papel, a Sofia, 6, dançava flamenco com meias brancas. Isabel e eu tornámo-nos irmãs improváveis, chamadas semanais sobre receitas, o cozido à portuguesa versus o cocido madrileno, conselhos sobre homens, o dela, um arquiteto catalão, gentil mas aborrecido. Mas os pais? Eles pairavam como nuvens no horizonte, chuvosos mas inevitáveis. Instalados num lar em Coimbra, um edifício de pedra com jardim de rododendros, mandavam fotos, o pai a jogar dominós com velhos, a mãe a bordar lenços para os netos. Vem-nos ver, Ana, imploravam as cartas. Antes que seja tarde. Tarde. A palavra ecoava como o sino da torre da universidade.
Eu adiava, culpada mas firme, o passado era um cais abandonado em Belém, e eu não queria revisitar as docas podres. Em vez disso, foquei o presente, o segundo livro, Ondas Quebradas, sobre mães perdidas e filhas reencontradas, inspirado nas crianças. E o Miguel propôs-me num mergulho em lagos, um anel de concha simples, o sol a refratar no água como promessas divinas. Casa comigo, Ana. Seja a minha rede. Dizendo sim, senti o ciclo virar, não fim, mas começo. O casamento foi pequeno, na praia da Marinha, eu de branco linen, flores de laranjeira no cabelo, ele de camisa azul como o mar. Convidados, amigos do grupo de escrita, Isabel com as crianças, que espalharam pétalas como confetes, e, surpreendentemente, os pais. Eles vieram de comboio, frágeis mas radiantes, o pai com uma bengala de castanho, a mãe com um vestido de linho que eu enviara. Filha, disse o pai no altar improvisado, apertando-me a mão. Tu brilhas mais que o Tomás alguma vez sonhou. Lágrimas. Sim, mas limpas, como chuva de abril. A mãe abraçou o Miguel, cuida dela. Nós falhamos, mas tu. Tu és bênção. A festa foi fado leve e sardinha grelhada, o sol a poente a pintar o céu de fogo. Os sobrinhos dançaram com as ondas, e pela primeira vez, vi a família não como ruína, mas como mosaico, peças partidas, mas coladas com tempo e sal. Mas o drama português não acaba sem twist. Noivos de lua de mel em Sagres, falésias selvagens, o cabo de São Vicente a marcar o fim do mundo conhecido, recebi uma chamada da Isabel. Ana, os pais. O teu pai teve um ataque cardíaco. No lar. Está no hospital em Coimbra. Grave. O mundo contraiu-se. O Miguel arranjou o carro, e partimos na noite, há dois uma serpente negra sob as estrelas. Chegámos ao hospital de São Sebastião ao amanhecer, o cheiro a desinfetante e flores murchas a invadir as narinas. A mãe esperava na sala de espera, o rosário a girar como um moinho de vento. Ele perguntou por ti, disse ela, a voz um fio. Sempre por ti. Entrei no quarto, o pai, tubos e monitores, o peito a subir e descer como maré fraca. Abri a mão dele, calejada como rede velha. Pai, sussurrei. Ana. Minha rebelde. Os olhos abriram-se, turvos mas afiados. Eu. Errei. Tomás. Ele perdoou-me antes de partir. Disse, pai, ama a Ana como amaste o sonho. Demasiado tarde, mas... ama-os a todos. Morreu ao meio-dia, o coração parando como um relógio sem corda. O funeral em Coimbra foi chuva fina e hinos da Sé Velha, a mãe a chorar contra o meu ombro. Enterramo-o junto à avó em Bragança, viagem de comboio, as crianças a perguntar por que o avô foi para o céu. Respondi, para pescar estrelas. De volta a Faro, a mãe mudou-se temporariamente, o quarto de hóspedes tornou-se dela, bordados e rezas a preencher o ar. Fico até ao fim, disse ela. Para compensar. Compensar. O tempo diria. O verão trouxe netos, o Miguelzinho a aprender a nadar nas piscinas naturais de Porto Covo, a Sofia a colher laranjas no pátio. O Miguel, o meu, agora marido, contava histórias de sereias vingativas que perdoavam no fim. E eu escrevia, o terceiro livro a nascer, Heranças de Sal, sobre pais que voltam do mar. Uma noite de agosto, estrelas como faróis sobre o Atlântico, a mãe confessou à mesa, eu sabia do Tomás, sabes. As mentiras dele sobre ti. Incentivei-o, para o proteger. Egoísta, como sempre. Silêncio, depois, perdoa-me, Ana. Ou não. Mas fica. Perdoei. Não com palavras, mas com atos, visitas ao túmulo do pai, chamadas para o terapeuta sobre fechar ciclos. O drama. Transformara-se em elegia, triste, mas bela, como um fado de Coimbra. O outono de 2026 varreu o Algarve com ventos nortenhos, folhas de sobreiro a dançar como confetes num carnaval tardio. A mãe instalara-se de vez, o quarto dela agora com ícones de santos e uma manta tecida em trás-os-montes, o cheiro a sopa de feijão a misturar-se com o sal do mar. Ela e o Miguel, marido e sogra, encontraram ritmo, ele a levava a pescar amêijoas em baixa-mar, ela ensinava-lhe receitas de cabrito assado que faziam a casa cheirar a festas antigas. Eu equilibrava o caos com rotina, manhãs de escrita no loft, tardes com os sobrinhos via videochamada, agora em Barcelona, Isabel seguira o catalão, noites de vinho com o marido, conversas profundas sobre o que vem a seguir. O terceiro livro avançava, capítulos sobre mães redimidas e filhas que tecem redes novas. Mas o passado, como o mar, tem correntes submarinas. Uma carta chegou de Madrid, não da Isabel, mas de um advogado, herança do Sr. Tomás R., 5.000 euros em poupanças, e uma caixa de itens pessoais para a irmã,
Ana R. A caixa veio por correio expresso, madeira gasta, selada com fita adesiva brasileira, cheirando a café e mofo. Abria na varanda, o sol poente a dourar os conteúdos, um relógio de pulso parado às 3h17, hora da morte, fotografias amareladas da infância, nós dois em Cascais, eu com tranças desfeitas, ele com sorriso de anjo, e um diário encadernado em couro, páginas cheias de caligrafia apressada. Li à luz de vela, o Miguel a dormir ao lado. Entradas de 2015, a Ana odeia-me, e com razão. Os pais falam dela como um erro, mas ela é a forte. Eu. Um fantoche. 2020, no Brasil, casei para impressioná-los, mas Isabel vê através. Sonho com a Ana em Lisboa, livre. E a última, 2025, a vingança dela quebrou-nos, mas libertou-me. Se morrer, que ela saiba, invejava-a. Lágrimas. Sim, quentes como vinho tinto. Tomás, o dourado, era humano afinal, quebrado como eu. Mostrei o diário à mãe na manhã seguinte, sobre o pequeno almoço de pão com chouriço. Ela leu, as mãos tremendo, e soluçou, eu sabia. Mas calei, para proteger o sonho. Sonho, perguntei, a voz baixa. Nós éramos reais, mãe. Carne e osso. Ela assentiu, limpando o nariz na manga. Vou confessar-me. Ao padre em Faro. E a ti, perdoa, ou liberta-me do peso. Perdoei. Num passeio pelas falésias de Monchique, outono dourado, o ar cheirando a castanhas assadas, segurei-lhe a mão. O pai perdoou no fim. Eu também. Mas não esqueço, aprendo. Ela sorriu, frágil como porcelana de vista alegre. És a minha avó renascida. Forte como a terra. O inverno trouxe neve rara ao sul, flocos tímidos em Tavira, e com ele, visitas. Isabel e as crianças para o Natal, árvore de cortiça com enfeites de conchas, peru recheado e rabanadas. O Miguelzinho perguntou sobre o avô Tomás. Ele era herói. Respondi, heróis caem, mas levantam-se nas histórias. A Sofia, dançando à volta da mesa, declamou um poema que aprendera, a família é fio, tecida com dor e amor. Rimos, mas o fio puxava. Resolução de ano novo, viagem atrás dos montes, para honrar a avó e o pai. Comboio para Bragança, o carro alugado a serpentear pelas estradas de xisto. O cemitério nevado, túmulos como ilhas brancas. Colocámos flores, violetas para o pai, cravos para a avó, e a mãe rezou o terço, às crianças curiosas ao lado. De regresso, parei em Miranda do Douro, o rio a correr como veias da nação, miradouros onde o vento e valendas. Ali, contei à mãe a verdade completa, as mensagens falsas, as farpas plantadas, a alegria sombria da vingança. Eu era o monstro que vós criastes. Ela ouviu, o vento a agitar o chão. Monstros amam, Ana. E tu amaste, o suficiente para perdoar. Amor. O tema do quarto livro, que comecei em janeiro, fios entrelaçados, sobre laços que cortam mas curam. O Miguel apoiava, pescando ideias como peixes. Escreve o que sentes, não o que vendes. Primavera trouxe Florescimento, o livro anterior traduzido para português do Brasil, convites para feiras literárias em Lisboa. Fui à Feira do Livro no Parque Eduardo VII, o ar cheirando a papel e pastéis de Belém. Assinaturas, leitores a dizerem, mudei a minha família com o teu livro. Um homem de meia-idade com olhos como o pai, obrigado por mostrar que o perdão é revolução. Revolução. Sim. De regresso a Faro, encontrei a mãe a plantar ervas no pátio, manjericão, coentros, como na horta da avó. Para o futuro, disse ela. O futuro, visitas a Barcelona, planos para um jardim comunitário, talvez um quinto membro, o Miguel sussurrava sobre filhos. Mas o twist veio em junho, uma carta do advogado espanhol. Atualização na herança do Sr. Tomás, reivindicação de uma tia distante no Brasil, disputa possível. A tia? A mesma que os pais visitavam nas festas, esquecendo-me. A raiva reacendeu, fraca mas viva. Liguei para Isabel, luta por isso. Para as crianças. Ela concordou, e juntas, contratámos um procurador em Lisboa, um homem astuto de Alfama, com sotaque carregado. A disputa arrastou-se como vinho a ferver, documentos, audiências virtuais, memórias desenterradas. A tia, uma viúva de 70 anos em São Paulo, alegava laços emocionais. Mas as cartas do Tomás, prova de abandono meu, viraram a maré. Ganhamos, a casa em Cascais, vendida para fundo das crianças. Vitória amarga. A mãe, ao saber, chorou, mais um fantasma. Mas eu senti fechamento, o último nó desatado.
Verão de 2027, mergulhos em grutas, fados em Faro, família decida. O amor, aprendi, é a vingança mais doce, vive, enquanto o ódio morre. O verão de 2027 coroou o Algarve com calor de fornalha alentejana, o ar tremuzindo sobre o asfalto como miragens de oásis perdidos. O loft em Faro pulsava de vida, risos das crianças em videochamadas de Barcelona, o ronco do Miguel a pescar ao largo, a mãe a cantar fados baixinho enquanto regava as ervas, agora um jardim exuberante de tomilho e alecrim, e quando a avó em miniatura. O quarto livro, Fios Entrelaçados, saíra em março, best-seller modesto nas listas do Expresso, com capas de azul tejo e críticas que diziam: Ana R. tece o drama familiar com a delicadeza de um bordado minhoto. Entrevistas fluíam, podcast em Lisboa, onde confessava: a escrita cura o que a família fere, palestras em Coimbra, na universidade onde o pai sonhara estudar direito. Público aplaudia, mas perguntas picavam: a vingança real ou ficção? Sorria, ambas. Como a vida portuguesa, realismo mágico sem magia. A família expandia-se. Isabel visitava mais, o catalão, agora marido oficial, trazendo paella para duelos culinários. O Miguelzinho, 10 anos, sonhava ser mergulhador, a Sofia, 7, escrevia poemas curtos, o mar guarda segredos, como a tia Ana. Eu guardava-os em caixas, tesouros ao lado do diário do Tomás. Mas o outono trouxe sombras, a mãe, aos 68, diagnosticada com artrite reumatoide, mãos inchadas como figos maduros, o bordado agora é impossível. É o preço da culpa, brincou ela, mas os olhos traíam medo. Levei-a a clínicas em Lisboa, fisioterapia em Faro, o Miguel a carregar as malas como um filho devoto. Tu és a minha salvação, Ana, disse ela uma noite, após uma sessão dolorosa, o chá de gengibre a fumegar entre nós. Sem ti, eu seria poeira no Douro. Poetas dizem que a poeira vira estrelas, respondi, massageando-lhe as mãos. Mas por dentro, o pavor, perder outra âncora. O inverno foi manso, com tempestades que chicoteavam o mar como toureiros furiosos. O quinto livro brotava, estrelas de poeira, sobre mães que se dissolvem mas semeiam. Escrevia à lareira, o fogo crepitando como confidências, enquanto Miguel contava aos netos histórias de naufrágios redimidos. Twist final, uma carta do Brasil. A tia do Tomás, após a disputa perdida, escrevia: perdoa a ganância, sobrinha. Envio-te o que resta, fotografias da infância comum, e uma confissão: os teus pais visitavam-me, mas falavam de ti com orgulho escondido. A Ana é a escritora, o Tomás o ator. Voltei errada. Fotografias, eu e Tomás em festas, eu a sorrir tímida, ele a pousar. Orgulho escondido. O coração aquecera. Mostrei à mãe, vês? Não fomos monstros totais. Ela riu, lágrimas nos olhos. Monstros com corações, então. Primavera de 2028, gravidez. O teste positivo veio no amanhecer rosado, o mar a aplaudir com ondas suaves. O Miguel chorou, o primeiro choro dele que vi, puro, como vinho verde fresco. Um filho nosso, Ana. O ciclo novo. A mãe, ao saber, bordou um cobertor com mãos doridas, para o neto. Com fios de perdão. O verão inchou a barriga, o mar a ninar o bebê com canções de conchas. Visitas a Bragança, o túmulo do pai e avó agora com flores perenes, as crianças a correr pelo planalto como cabras montesas. Noites de insónias, eu sonhava com o Tomás, não vingador, mas irmão, a empurrar-me num baloiço em Cascais. Voa, Ana. Mais alto. O bebê nasceu em setembro, sob um arco-íris em Faro, um rapaz, olhos verdes como o pai, choro forte como fado. Batizámo-o João Maria, pelo avô e pela avó. A família reuniu-se, Isabel de Espanha, a mãe a segurar o neto com mãos trêmulas, o Miguel a filmar tudo. És completa agora, disse a mãe, o bebê no colo. A vingança. Esquece. Isto é a tua coroa. Coroa. Sim, de espinhos transformados em flores. O sexto livro. Deixei-o para depois, agora, viva a história. Anos passam, João Maria a engatinhar nas praias, a Sofia a ensinar-lhe danças, o Miguelzinho a construir castelos de areia. A mãe, mais lenta, mas viva, conta lendas transmontanas à lareira. Eu escrevo ainda, mas mais leve, crónicas de família no jornal, onde o drama é amor disfarçado. A vingança. Um capítulo fechado, como um livro na estante de azulejos. Em Portugal, as histórias não acabam, ecoam no Tejo, no Douro, no mar. E a minha? Canta, de dor.